Quando é que existe a verdadeira adoração? Primeiro, quando ela é feita em espírito e segundo, em verdade. E quando é que Adão adorou em espírito e em verdade? Porque Adão não estava em pecado, então não estava na carne, estava em espírito, no espírito. E quem está no espírito, a sua adoração será verdadeira, porque a luz, segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus estabeleceu. Então, verdadeira adoração é feita por homens zelosos, homens santos, homens perfeitos, homens justos, homens íntegros. E essas pessoas amam a Deus como Adão amava. Então, todo o louvor que ele fazia na terra não somente era perfeito, também verdadeiro, porque era em verdade e no espírito. Ok? Mas quando Adão pecou, a adoração continua. A adoração continuou, mas já não era verdadeira, porque eram homens corruptos que adoravam a Deus. Entenderam, né? Eu poderia terminar aqui a minha mensagem, vocês já compreenderam tudo. Homens corruptos, desviados, que adoravam a Deus. Homens pecadores, ímpios, injustos, sujos. Homens nus, que tinham nudez espiritual e que levantavam mãos imundas, com lábios imundos ou impuros, e cantavam, e naquele tempo que era sacrifício, como aquele que foi feito no deserto, antes mesmo do deserto, foi instruído, feito pelos patriarcas, porquanto aquele que está a apresentar o sacrifício, se ele não está limpo, então o seu sacrifício também não é limpo. Aquele que está a cantar, que diz Maranata, se não está limpo, também seu Maranata não é perfeito. Aquele que está a tocar palmas, se as suas mãos não são limpas, suas palmas são imundas. Aquele que está a dizer glórias, se os seus lábios, se o seu coração, não é isso que Davi falou, mas então quem vai entrar no teu santuário? E Davi disse somente aqueles que têm corações limpos, mãos limpas. Hum? Senhor, quem vai entrar no santuário para te adorar? Os que têm mãos limpas, coração puro, que não é vaidoso e sabe amar. Lembra-se de Isaías, quando foi vocacionado e viu Deus, e viu toda a sua nudez, todos os seus pecados, toda a sujidade do seu corpo apareceu, e ele gritou, disse, ai, vou morrer, pois eu vi Deus. Eu sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo com lábios impuros. E foi confortado com a purificação. Diz a Bíblia que foi tirada uma brasa no altar de Deus com uma tenaz e o serafim queimou os lábios imundos de Isaías, que habitava no meio de um povo de lábios impuros. Ouviram, né? Então, eu disse que o povo saiu do Éden, expulsos no dia da sentença. Eles continuaram a adorar. Continuaram a apresentar sacrifícios a Deus, como faziam no jardim. Mas, porém, já não era mais em espírito e em verdade. A adoração já não era verdadeira. Não era perfeita. Estava maculada.
E Deus é um Deus santo. Ele não recebe e não aceita o sacrifício dos tolos, o louvor dos tolos, dos ímpios, dos sujos, imundos. Ouviram? E a adoração continuou até Jesus. Foi estabelecida um culto, ou estabelecido um culto divino no deserto, mas também ainda não, mesmo assim não era em espírito e em verdade. Um culto simbólico, ainda assim era divino, mas simbólico, porque Deus estava a lhes levar até a verdadeira adoração. Quer dizer que desde Adão até João Batista ou Moisés, não havia adoração verdadeira, porque não era no espírito. Eram homens ímpios que apresentavam sacrifícios a Deus. Mas quando Jesus Cristo veio, ele mostra isso no poço de Jacó, a mulher samaritana. A mulher defendia a adoração no monte que os samaritanos faziam. E os judeus defendiam a adoração no templo que os israelitas faziam. E havia um debate religioso entre os dois povos no tocante às duas adorações. Os judeus reprovavam a adoração dos samaritanos no monte. Primeiro, para eles tinha que ser no templo. Número dois, e tinha que ser israelita genuíno, e não bastardos, e consideravam os samaritanos como bastardos e não israelitas sem dolo. Eles consideravam como estrangeiros infiltrados no meio do território dos filhos de Jacó, e assim eram excluídos no culto que eles chamavam divino, que não tinha nada de divino. E assim, os dois povos, cada um avançou com a sua adoração, e a mulher, vendo que estava diante de um profeta, depois que os segredos do seu coração foram desvendados, então aproveitou deixar aí tirar uma dúvida que ele carregava. Na verdade, dúvida não somente dela, dos dois povos. Cada um dizia, nós. Os samaritanos diziam, os nossos pais adoraram aqui nos montes. Olha o que eles diziam, Abraão, Isaac e Jacó não tinham templo. Eles diziam, Abraão subia no monte para adorar a Deus. Isaac, idem. Jacó fez o mesmo nos montes. E vocês vieram construir lá a vossa capela e obrigam os outros porque tem que ir lá não sei onde é. Esquecem isso. Agora que a mulher se depara diante de um profeta, ele perguntou, me explica bem isso aí. Vocês judeus dizem que no templo em Jerusalém é a verdadeira adoração. E nós, os samaritanos, dissemos que aqui no monte há a verdadeira adoração, onde adoraram nossos pais. Me explica lá bem isso. Quem está certo? Nós ou vocês? Porque eu estou diante de um profeta. Olha como Jesus começa a responder à mulher. Vocês, os samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Mas nós, os judeus, adoramos o que conhecemos. Eu vou explicar o que é isso aí. Jesus fala nas vestes de judeu, não de filho de Deus. Primeiro, depois é que ele fala como profeta. Ele disse, vocês, os samaritanos, porque essa é a pergunta que a mulher queria saber. Vocês, os samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Quer dizer que aí Jesus confirmou
que eles, os samaritanos, não eram israelitas, eram infiltrados no meio, eram gentios, porque se fossem israelitas, seguiriam a lei de Moisés. Então, foi Deus que mandou construir o tabernáculo no deserto. E depois foi Deus que mandou construir o templo em Jerusalém, através de Davi. Agora, eles continuavam com o costume dos antigos, antes do tabernáculo e do templo. Eles estão a mostrar, sabendo que os judeus e os israelitas são conservadores natos das suas culturas e tradições, era muito estranho eles dizerem que eles eram israelitas. Todos os israelitas vieram do Egito e todos estiveram no deserto. E todos viram Moisés, os que passaram para a terra de Canaã, participaram do culto divino, e do tabernáculo no deserto. E os seus pais deveriam lhes deixar essas instruções. Hã? E todos os israelitas, aqueles que viviam em Israel, como os que viviam no estrangeiro, sabiam que Davi era um grande profeta e que Deus era com ele e que Deus lhe mandou construir o templo. Agora, como é que é? Um punhado de povo estava dentro do território israelita e não queriam reconhecer o templo, nem tampouco a adoração que se fazia lá. Jesus respondeu a esta mulher dizendo que vocês têm adorado o que vocês não conhecem, mas nós conhecemos o que adoramos, porque a salvação veio dos judeus. Quando Jesus reconheceu que os israelitas, ou então os judeus, adoravam o que eles conheciam e porque a salvação vinha dos judeus, não estava a falar que a adoração do templo era verdade. Aliás, ele termina e completa isso, né? Estava a dizer que, apesar de ser uma adoração na carne, e onde a carne já não há verdade, porque a verdade somente é o Espírito, é a palavra, não é o Espírito humano, o Espírito de Deus, o Espírito é a verdade. Então, mas que ainda assim, como está escrito, foi um raio que levou o povo até Cristo. Apesar de tudo, apesar de se desviar, mas o povo foi conduzido através de uma lei para que pudesse chegar àquele que é de direito, para vir lhes corrigir, até que chegasse o tempo da correção. Sim, e Jesus depois mostra que as duas adorações eram carnais. A única diferença é que uns adoravam o que eles conheciam, sabiam, por causa da história, e outros adoravam os que eles nem conheciam, estavam confusos, talvez tenham lhe dado o nome dele. Mas, porém, Jesus depois mostra, chegou a hora. Entenderam? A resposta é essa dessa pergunta que me foi dada. Chegou a hora. E a hora é esta, que nem no monte, estava falando nos montes de Samaria, e muitos estúpidos, quando Jesus fala nem no monte, nem pensam que não precisa ir para a igreja, nem precisa subir no monte, não sei o quê, então tem que ficar em casa. Tem muitos estúpidos na terra hoje. É muita estupidez. Aqui não precisa ser espiritual para você entender isso. Aqui estava a responder a uma mulher que defendia a adoração dos montes de Samaria e reprovava a adoração do templo. Jesus disse sim, as duas adorações, quer dos judeus, quer dos samaritanos, e do samaritano era no monte, e dos judeus no templo, que tinha chegado a hora de serem substituídas, que a hora tinha chegado, e a hora era esta, em que agora iriam se levantar na terra verdadeiros adoradores, que iriam adorar o Pai e em espírito e em verdade, coisa que não foi feita em Jerusalém. Não se deve falar do monte. Temos que falar em Jerusalém, que tinham o culto segundo
estabelecido por Deus, mas como uma sombra, sim, até a correção, o culto estabelecido por Deus, para que pudesse manter nesse culto até que chegasse Cristo. Nem se deve falar da adoração do monte. Então, Jesus reprovou a do monte e também reprovou, sim, a do templo, porque tinha chegado o momento era aquele. Por que Jesus fala que tinha chegado agora a hora da verdadeira adoração? Porque aquela adoração era na carne, seria substituída. Tira o primeiro, estabelece o segundo. O que é isso, adoração na carne? Já expliquei. É adoração feita por homens carnais. Homens carnais que estão a fazer a adoração. Então, essa adoração não é no espírito, é na carne. E se é na carne, se é na carne também, é na falsidade, na mentira, é no engano. A carne e o sangue estão rejeitados eternamente, excluídos eternamente, e não podem alcançar a eternidade. Então, Jesus estava a mostrar que um novo povo e uma nova adoração, que os dois povos que estavam a discutir as adorações, agora tinham a chance de adorar a Deus em espírito e em verdade. Sem se naquela adoração o judeu não poderia subir no monte para fazer como faziam os samaritanos. Era proibido. Também, principalmente os samaritanos, estavam excluídos do templo porque não eram judeus. Eram bastardos, gentios. Agora, Jesus vem para os dois povos, os gentios e os israelitas, que a verdadeira adoração tinha começado, que a hora tinha chegado em que os dois povos, estou a falar, gentios e israelitas, que os dois povos poderiam agora adorar o Deus verdadeiro em espírito e em verdade, coisa que não foi feita no templo nem no monte. Em espírito e em verdade, de homens espirituais, não carnais, que vão adorar não mais segundo a lei, a letra, mas sim segundo a palavra da verdade. É esta adoração que foi estabelecida por Cristo. Homens perdoados, lavados, nascidos de novo. E segundo a luz da palavra dele. E Deus veio e substituiu todos os sacrifícios, sim, de sangue para o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue perfeito. E assim, aqueles sacrifícios dos animais que foram feitos desde Adão, não desde Moisés, não, desde Adão que se faz sacrifício, foram invalidados, substituídos pelo sacrifício de Jesus Cristo, e agora é adoração fruto dos lábios da pessoa, adoração frutos da vida da pessoa, a vida entregue na pessoa. Ou está a vida da pessoa entregue a Deus, como está escrito, apresente os vossos corpos, não os corpos dos animais, a Deus como sacrifício vivo e santo. Viu? Se não houver espiritualidade aqui, vai se cometer um erro. Então as pessoas vão se lançar no fogo, vão se matar como adoração, como sacrifício, ou então vão sacrificar os seus filhos, como porque ele disse, para apresentar os vossos corpos. Não. Esses corpos que seriam apresentados a Deus seriam um sacrifício que é vivo, santo e perfeito. Então, perfeita adoração, através de uma vida com Deus, de homens lavados, purificados, santificados e poderiam apresentar o louvor, a adoração a Deus, e assim seria aceite. Esta é que é a verdadeira adoração. Ok? Esta é a perfeita adoração. E assim Jesus disse que a hora tinha chegado. Mas quando Jesus falou a hora chegou, não é aquele momento, não. Jesus primeiro preparou o cenário, porque era necessário que o povo se levantasse, fosse liberto do pecado, para que fizessem essa adoração. Jesus estava a falar a um povo que ainda não tinha sido remido, porque o sacrifício ainda não tinha sido feito. Jesus estava a falar a um povo que ainda era desconvertido, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Jesus sabia que não muito, depois de muitos dias, que isso iria acontecer. E o mesmo Jesus disse que, quando ele falou que todo aquele que crer em mim vai fluir em seu ventre rios de água viva, explicou que o Espírito não tinha sido derramado porque
o sacrifício, então o filho ainda não tinha sido glorificado. E para o filho ser glorificado, teve que morrer. Se o grão de trigo morrer e cair por terra e não morrer, fica ele só. E ele, o grão de trigo que morreu e deu frutos, ou então ressurgiu no terceiro dia, como as primícias da ressurreição, aqueles frutos que os israelitas davam, apresentavam no templo como as primícias. Jesus é as primícias da ressurreição. E assim, depois que foi exaltado e glorificado, introduzido no céu, derramou o Espírito, não a todo mundo, mas aqueles que criam nele e o conheciam, e outros que poderiam lhe conhecer também na caminhada. Só que, o que aconteceu? Durante um tempinho, isso cessou. Essa adoração verdadeira cessa, porque já não havia santos na terra. Tudo corrompido, tudo desviado. Essa adoração que foi feita na igreja é semelhante à dos judeus. Viu? Ainda não digo que houve um aio. Não houve aio, não. O tempo de aio passou. Mas ainda assim, por causa do amor de Deus para com a humanidade, permitiu, não digo permitiu, manteve esse povo manipulado, enganado, guardando eles até o tempo determinado. Qual tempo? Não mais da correção, mas da restauração. Porque na caminhada, a igreja se tornou como os judeus. Se desviaram. E assim, a adoração foi poluída outra vez, imperfeita, falsa. Quem levanta as mãos, mãos imundas. Quem abre a boca para dizer aleluia, lábios impuros. Olhos maus, impuros, sujos. Lábios impuros, corações impuros, mãos sujas. São esses que estão a cantar, estão a fazer sacrifícios a Deus. Sacrifícios dos tolos. Apresentam seus corpos a Deus, mas, porém, não é um sacrifício santo. E se não é santo, jamais será perfeito. E se não for perfeito, também não será aceito. Ou então agradável a Deus. É assim. E muitos anos se viveu assim. Aleluia, amém. Amém. Aleluia, amém. E quem está a cantar? Tem vida? Tem o Espírito de Deus? Anda em santidade? Nada. Por isso você viu, se levantou até a própria música foi profanada. A adoração foi tão profanada, se tornou uma profanação na terra. Os concertos gospels, e foram adorados os adoradores e não o adorado. Os cantores se tornaram deuses. Os pecadores aproveitaram-se. Um negócio foi estabelecido na terra. Não foi estabelecida a adoração, mas um negócio. E eu no monte falei, aquele que vender a música vai para o inferno. Eles me odiaram terrivelmente, os cantores do mundo inteiro. Chamaram-me de maluco, esse é um frustrado. Vocês que vendem a música, vocês vão para o inferno. Vocês que vendem a adoração, vocês vão para o inferno. Porque estamos a viver no tempo da graça, em que o homem recebe de graça e deve dar de graça. Bem odiado, e eu avancei. Cheio de ódio, mas isso não me espantou, porque Deus falou ao profeta Ezequiel, não te assustes com seus rostos, ainda que sejam como pedreneira, e as suas palavras sejam como sarças espinheiros diante de ti. Não temas, não te espantes diante deles, pois são casa rebelde. Eu também não me espantei dos cantores gospels e dos seus ministros ou então pastores corruptos. Mas depois de um tempinho começaram a me dar razão. Uma vez eu disse, eu tive uma visão. Estava no monte, eu tive uma visão. E eu vi o Bambila, ele adorava, sem camisa, com cerveja na mão, entoava cânticos ao Senhor, a uma juventude também bêbada, com as cervejas na mão, com as cucas, um lugar cheio, todos eles sem camisas, com as cervejas, cantavam, dançavam. Se lembram, né? Todos disseram, esse aqui, um disse, Deus vai te matar, Deus vai te matar. Onde está o Bambila agora? Depois todo mundo se apercebeu que afinal era um bêbado.
Quer dizer que o que eu vi era verdade. Hã? Depois começou a bajular o João Lourenço. Nem João Lourenço aceitou essa bajulação. Não que ele não aceita a bajulação. É a inteligência que ele usa, viu? Não. Esse rapaz, eu tenho os meus coligados das igrejas, tá a querer que, hein? Tirar o lugar dos meus. Não, 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 não. Respondeu, o João Lourenço é inteligente. Uns lhe chamam de quê, mas é inteligente. Ele respondeu, não, 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 esse lugar aqui é dos reverendos, eu não vim tirar o lugar dos reverendos, porque ele chamou João Lourenço do pastor de Angola, o enviado de Deus, o pastor abençoado, pastor de todos os pastores. Viu? Só mais tarde, ninguém se lembrou, não, esse homem até tinha falado que ele é um bêbado, não sei o quê. E é meu conterrâneo, da minha terra. Depois já fiquei também, deixa lá o rapaz, já. Ele parece que ouviu esse, né? Deixa lá o rapaz. Todos eles são assim. Quando começaram a lhe bombardear, deixa lá o rapaz, pá. Eu creio que ele falou, Moaneto, Gohatadieto, Moanabata, Moanacubata. É, é muito forte, né? Obra Lucas. Ok? Então, eles todos são assim. Falei da Ludmilla, falei tudo. Muitos saíram dos grupos, acharam que eu estava doido, estava a falar à toa, não sei o quê. Ai, porque Lázaro foi no céu. Qual Lázaro foi no céu? Hoje, agora, todo mundo sabe que Lázaro era maçom. Então, queridos irmãos, não é cantar uma letra bonita, uma voz como da Celine Dion. Como é que é? Qual é uma das canções da Celine Boy? Celine Dion, uma das canções. Titanic. Hum? Ah, ouviu? Celine Dion, Ludmilla, Feber. Deixa-me ver, Senhor, seu rosto. Oh, deixa-me olhar fundo dentro do teus olhos. Deixa eu mergulhar. O tempo não apagou a vida do homem. As promessas de Deus. O tempo não apagou a santidade em homem. A verdade. Esta é a visão. E o homem continua a falar da eternidade. Tua presença. Eu disse, é catar. Todos vocês são do diabo. Mas como é que é? Uns disseram, essa unção que a gente sente? Eu disse, não, isso não é unção, não. Vocês sentem emoção. O R. Kelly. Hã? R. Kelly, esse mais é quem? É gospel também. Não ouvi de tal, parece que é americano, né? O R. Kelly. Aqueles meninos aí, parece que são sobrinhos do Mike Jackson. Eram três, quando cantava. Aquelas prostitutas sul-africanas, quando estão a dançar no altar, dança da cama. Sofia. Sofia parece que estraguei até o negócio dele. Sumiu, coitado daquela senhora. Mas não tenho pena. Verdadeiro amor vem sem pena. Quando se falou que estava na América, nós todos pensamos que era mentira. Afinal, estava mesmo na América, não estava aqui. Oh, quando a essência és tu, Senhor, e a essência és tu. Carmita, mas como mais? Só que mo pe, tará, 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 tará. Como é que é? Angelina, Cavita, Cativa, Endóquina. Então, verdadeiramente, Elias veio outra vez
restabelecer a verdadeira adoração. Isto é, libertando os cativos do pecado. Aleluia! Do poder de Satanás para Deus, das trevas para a luz, e assim a adoração é restabelecida. De homens e mulheres de Deus, zelosos, como disse Sofanias, da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersa, ok? Homens libertos do pecado, transformados, lavados, remidos, santificados, regenerados. Há homens cheios do Espírito Santo que levantam as mãos santas e digam: Santo, Santo, és tu, Senhor, que estás entronizado entre os querubins, que habitas no meio do louvor do seu povo. E eu vim restabelecer outra vez essa adoração. Isto é, abatendo os lugares altos, desmascarando a mentira, levantando os pequeninos, aleluia, que dão crédito na nossa pregação, que creiam que eu sou o restaurador que havia de vir, o Elias que já veio, e assim recebem o Espírito do Senhor, são perdoados, são lavados, nascem de novo e se tornam verdadeiros adoradores. Entenderam? Outra vez. Se é a última, não tereis mais outra. Ainda bem que essa vai permanecer até no fim. Ninguém vai destruir essa. Como se destruiu a de Adão, a do homem da cruz, o povo do homem da cruz, não o homem da cruz. O homem da cruz subiu no céu sendo o verdadeiro adorador, aquele que é testemunha fiel do Pai. Aleluia. E quantas vezes ele subia no monte e adorava? Hã? Se as canções que ele cantasse pudessem ser conhecidas hoje, o que seria da terra? Aleluia! Mas o problema não está na canção. O problema está naquele que adora. Estás a ver esses louvores todos aí, dessas prostitutas todas aí? Na tua boca, você que foi lavado, é verdadeira adoração. É perfeita. Na boca deles, é tudo lixo. Entenderam? Porque o problema não está na letra, nem tampouco na melodia. Está no adorador. Pode ser boa letra, boa melodia, boa sinfonia. É imundo. Por isso, aquela mulher aí das cercanias de Tiro e Sidom, não, cercania não, a mulher sirofenícia, não, sirofenícia não, a mulher lá do Líbano, a viúva de Serepta, ele reconheceu que a palavra de Deus na boca de Elias era verdade. Então, a palavra de Deus na boca de muita gente é mentira, e na boca dos verdadeiros adoradores, os filhos de Deus que foram comprados com sangue do Filho de Deus, é verdade. Aí está. Eu disse que essa é a última. E ninguém vai destruir esse altar na terra. Um grande altar se levantou. E esse altar é no espírito. Não é mais para no templo, não. Aleluia! No espírito. Se levanta um grande altar, cheio de fumaça. A adoração verdadeira é estabelecida na terra. E todos que quiserem experimentar isso, têm que entrar na pia do sangue. Ou então na banheira do sangue. E serem lavados, depois irem na pia da água pura para a regeneração e entrarem no santuário, viu? Tem que passar no altar de bronze, tem que passar na pia e tem que entrar no santuário para ir oferecer o incenso. Olha o processo. Este é o caminho que vai te dar acesso à porta e a porta à vida. É muito forte, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade, vida. Caminho, porta, vida. Átrio, santuário, o santo, santíssimo. Tem que passar no caminho. E no caminho tem um altar de bronze.
Aleluia. Não mais para você sacrificar os bezerros aí. É você que tem que subir naquele altar. Glória a Jesus. Aonde Jesus subiu. Você não vai morrer para a salvação das tuas almas, da tua vida. Ele morreu para que você fosse salvo. Mas você vai se arrepender e vai confessar as tuas culpas. E vai renunciar à tua vida, o teu passado. E vais apresentar o teu corpo no altar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E vais partir para a pia da água. Aleluia. Essa é a palavra. E vais crer na palavra. E vais receber a palavra. E vais lavar não somente as tuas mãos, todo o seu corpo. E os teus pés. E assim você vai entrar no santo lugar, onde está o altar de bronze, o altar de adoração, o altar de ouro, não de bronze, não. De bronze já ficou para trás, você já está lavado. Quem vai entrar no teu santuário tem que ter mãos limpas, coração puro. Aleluia! E só tem corações puros aqueles que foram comprados, lavados, perdoados. E só foram perdoados aqueles que se arrependeram. Tem que tomar a atitude, a decisão para você chegar até o altar, onde Jesus Cristo foi crucificado. Golgota. Golgota, sim. É aí o lugar da decisão. É aí onde você vai tomar a decisão de tomar a cruz e seguir o Senhor. E quando você sai dali com a tua cruz e vai marchando, a primeira coisa que vais achar é a banheira da água. Não para lavar mais as tuas mãos, porque a salvação ou então a justificação não é pelas obras, mas sim é pela fé. Todo o teu corpo. Hoje já estás limpo pela palavra que tens ouvido. Oh, aleluia! E vai ser introduzido no santuário. Aleluia! Paulo disse que todos nós com ousadia podemos entrar no santuário, mas sim pelo sangue de Jesus Cristo, lá fora. Pelo sangue. Muitos querem entrar lá sem serem lavados pelo sangue. Não, não é possível. Com ousadia, sim, para os lavados com sangue, pelo sangue. Não é falar, o sangue de Jesus tem poder e te dá acesso ao santuário. Não. Tem que ser comprado, tem que ser perdoado, tem que ser lavado, tem que ser remido. E para ser comprado é uma atitude, pessoal. Você aceitou o desafio de renunciar ao mundo e aceitar Jesus, e também, não é só aceitar Jesus e aceitar seguir Jesus, aí onde todos reprovam, todos aceitam Jesus, mas nem todos aceitam seguir Jesus, porque não querem carregar a cruz, querem aceitar Jesus para receberem coroas. Não, levantai-vos, andai, esse é o caminho, o caminho para o santuário. Oh, aleluia, tem que ser lavado, tem que ser regenerado, com a lavagem da regeneração. Tens que entrar como um santo homem, pelo sangue de Jesus, e com ousadia, sem temor, sem medo, aleluia, de enfrentar Deus lá dentro, porque Deus não é como, já é um enigma, como os judeus achavam, que Deus consumia os céus. Não, Ele é teu pai agora. O filho fica à vontade diante do seu pai. Aleluia. Até os pais assassinos coabitam com seus filhos, quanto mais o nosso pai, que é o bom dos bons. Então você vai entrar lá, na perfeita harmonia com teu Pai, em obediência à sua palavra, em santidade e pureza. Ou não mais com fogo estranho como os filhos de Arão. Nem tampouco os embriagados com vinho que há contenda, mas se embriagado com o Espírito do Senhor. Aleluia! E aí você vai adorá-lo no altar de ouro e dizer santo, santo, não mais com incenso. Glória a Jesus fabricado por Adão. Aliás, por quê? Por Moisés? Não. O incenso fabricado pelo Espírito Santo, não no céu, aqui na terra. O Espírito não está no céu, não. Está dentro de você, já está dentro de você. Ele fabrica o incenso aí. Oh, o perfume, o nardo puro para chegar nas mações celestiais. Não há principados, não há potestades que vão impedir esse perfume entrar. Porque depois Deus proibiu no deserto, ninguém pode cheirar esse perfume. Esse perfume é só para ele. Ai daquele que fazer isso para a casa dele. Ai daquele que fizesse incenso para o prover do céu. Ai daquele que fabricasse incenso e oferecesse incenso fora do lugar estabelecido. Iria morrer. Óbvio? Nem principal nem potestade vai impedir o incenso entrar nas regiões, no que, nas mansões celestiais.
Oh, quando a essência és tu, aleluia. A essência és tu, és tu. Esta é a essência da adoração. A exuberância produzida pelo Espírito para chegar nas narinas daquele que está sentado no trono e também ao Cordeiro. Um outro trono foi estabelecido no céu para a admiração dos anjos. Aleluia! E lá tem os 24 anciãos para receber a adoração da igreja. Oh, o que você espera? Lá tem os serafins para queimar o incenso da igreja que sai da terra, queimado pelo Espírito Santo e queimado pelos serafins lá no altar de Deus, à direita do alto do trono. À direita do trono. Cuidado! E aí sai o incenso para as narinas de Deus. Não é para os 24, nem para os querubins, nem para os serafins cheirar, nem tampouco para os anjos na cidade. Somente um é digno. Digno, tu és digno, Jesus, Filho de Deus. Tu és adorado. E na primeira igreja, com as poucas ovelhas que eu tinha lá, a gente levanta as mãos, Santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Tu és adorado neste lugar. Eu dizia, canta, te adoramos, Senhor. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. É esta verdadeira adoração que está a ser restabelecida na terra. E o povo que está em trevas já começou a ver luz. Os falsos adoradores agora podem adorar em espírito e em verdade ao verdadeiro Deus, não desconhecido, mas sim bem conhecido deles. Aleluia. E lá no trono ele, aleluia, recebe esse louvor. Oh, o cheiro odorante. Ele cheira isso. Ah, sim. E vai se cumprir a palavra que o pai falou ao filho. E tu vais ver a obra das tuas mãos. E tu vais te alegrar. E o filho responde: sim, pai. Eu vou te louvar no meio da congregação. No meio dos meus irmãos. Eu vou te cantar louvor. Aleluia! E ele está vendo a obra das suas mãos. Golgota! E se alegrando. Uma nova igreja se levanta na terra. Sim, não é uma reforma, é uma restauração. Glória a Jesus, como uma revolução para destruir os destruidores. Amém? Bote. O que é que vocês acham? Então adore. Você que já experimentou, aleluia. O sangue do homem do Golgota que foi lavado, comprado, já não vive mais em pecado. Então glorifique a Jesus até na adversidade. Diga, tu és santo. Seja como Jó, que adorou Deus na adversidade e disse: louvado seja o Senhor na adversidade, em meias lutas e tribulações. Meias lutas, tribulações, será sempre uma criança aos meus olhos. Será sempre uma criança aos meus olhos. Meias lutas, tribulações, será sempre uma criança. Já imaginou você debaixo de um jugo, ou então de uma tribulação, como eu acabei de pregar no Facebook, hein? Da leve e momentânea tribulação, e você se prostra e diz, aleluia. Os pecadores que te ouvirem da tua parentela ou da amizade vão te dizer, não tens vergonha, como me falaram a mim. Morre a mãe do mar e ainda estava prostrado a dizer, como eu te amo. Meu pai gritou, não tens vergonha. Não tens vergonha. Não tens vergonha. Ouviu? Para ele tinha que blasfemar a Deus. Não tens vergonha. Falou na janela, não tens vergonha. How did he andique? Sabe quem que com? Não te mataram com ele? Não te mataram agora? E agora? E agora? How did he? Não te mataram com ele? E eu falei, não tem problema não. Eu ainda lhe amo, apesar de tudo. Oh, disse, aleluia.
Lembra-se que eu vos contei a história quando me mandaram, me ligou a enfermeira que estava de plantão. É o senhor Marcelino, sou eu, sim. Estás a falar aqui com a enfermeira, com a doutora de plantão. Eu disse, sim, pode falar. Pode chegar aqui agora. Eu disse, estou a caminho. Alguma coisa? Não, pode chegar. Eu disse, pode falar. Não, não, não pode falar. Não, chega aqui. Eu disse, pode falar. Ok, infelizmente, a senhora fulana de Mira acabou de falecer. E eu disse, amém. Desliguei o telefone e eu levantei os olhos no ar. Por quanto o engarrafamento era tão grande, eu desci do carro para que andasse a pé e apanhasse carro lá na FTU. Porque o engarrafamento estava aí na Shoprite, aquela área aí. Eu andar com aquela minha pasta. Não, na altura a pasta já não era mais a pasta. Eu acho que já era a mochila. Eu levantei os olhos para o céu e disse: glorificado seja o teu nome. Eu disse: obrigado, Jesus Cristo, por tudo. Ainda assim, eu te amo, Jesus. Eu disse: aleluia. Senti paz, renovado, fortalecido. Ouviu? Quando eu cheguei, a senhora me falou: o senhor é quem? Eu falei: como assim? Ah, senti uma frieza quando eu falei contigo. Epá, não sei se é frieza, mas uma fortaleza muito grande. E posso sentir isso agora. Eu falei ao seu pastor: ah, vai desculpar, agora entendi. Porque, pá, nós não demos essa notícia assim, pá, muitos se matam, muitos não sei quem. Eu falei: não, fica à vontade, eu já estou preparado para isso. Já estou preparado. Ah, sim, não, que pastor também pregas isso, né? Eu disse: não, não é pregar isso. Muitos pregam isso, não sabem nada do que pregam. São semelhantes como os samaritanos que adoram o que não sabem, ou não conhecem, mas nós falamos que sabemos e mais. Testificamos. Sambila fica vivo. Testificamos o que vimos. Ok? Por quê? Isso não significa que é desprezar, é desmerecer. Não. É fortaleza, é conhecer o Deus a quem tu serve. Que por nada você vai murmurar, e vai se queixar e vai blasfemar. Por nada. Em tudo dai graças a Deus. Mas como é que eu vou dar graças? É dar graças a Deus. Aleluia. E hoje estamos aqui. 13 anos passaram. 13 até não, 15 anos. 15 anos passaram desde aquele infortúnio. Estamos aqui, vivendo novas coisas. Ouviram? Eu vim vos ensinar a verdadeira adoração. Não é essas brincadeiras aí, as brincadeiras gospels de um povo profano que ainda assim querem entrar no santuário. O santuário? Sim. O santuário da Fátima, sim. Da Mushima. É o lugar dos feiticeiros, dos prostitutos, adúlteros, fornicadores. Vocês, não, vos contei o que, que me falaram aí no Ghana, no santuário do Ghana. Quem se lembra dessa história? Do Calumbo. No primeiro ano, há 20 anos atrás, nós e o rapaz que já morreu fomos evangelizar lá, dentro do santuário. As moças ficaram muito espantadas. Disseram: vocês têm muita coragem. No nosso ninho mesmo. Eles falaram: nunca isso aconteceu. Aqui, dentro, e não é fora, dentro. Uma disse assim: eu vou te fazer uma via sacra, vais apanhar uma desenteria toda a vida, até a morte.
Eu falei, eu te desafio. A outra disse, está saindo muito longe, porque qual é a via sagra? É só lhe agarrar, lhe dar o boi de benja, ele vai esquecer o que ele está falando. Ouviu? A prostituta disse, é só lhe agarrar, lhe dar boi de benja, ele até vai esquecer esse Jesus que ele está falando aqui. Eu falei, você não me aguenta. Ouviu? São, são mulheres ousadas, né? Esse santuário das prostitutas, dos feiticeiros, dos adúlteros, dos bêbados, drogueiros, sim. Esse é o santuário. Essa é a adoração a Satanás. Mas verdadeira não. Faz de mim, Senhor, um santuário. São coisas que nos aconteceram na vida e marcaram a nossa vida. 20 anos atrás. Pá. Isso foi nos primeiros dias, nem meses, do começo da igreja. Disse: eu vou te agarrar, eu vou te dar um bocado de beijos e tu vais esquecer esse Jesus que estás a pregar aí. Amém. Possivelmente essa jovem já morreu, porque o homem que estava comigo também já morreu. Há 20 anos atrás, e o homem está de pé, ainda a falar a mesma verdade. Estão a ver, né? Está de pé. Então foi estabelecida. Como é que é? Alguém me falou de uma visão que ele teve e disse: olha, tive uma visão. Parecia que apareceram fotografias nas redes sociais do apóstolo e a mulher dele, assim, sei lá como isso foi feito. Fotografias, detalhes, de nuns, assim, coisas, não sei o que, semelhantes, que é para escandalizar. E o mundo estava escandalizado e tal. Eu falei a essa pessoa: nada me escandaliza. Eu falei: eu já estava a esperar esta hora em que os meus inimigos vão procurar criar um cenário contra mim. E se passar com a permissão do meu Deus, fariam isso. Senão, ninguém faz isso. E por isso, vocês não viram no Facebook. Não disse, quando eu lhes chamei, fazem isso. Só vou chamar, eu quero ser conhecido em todas as nações. Se é para ser exaltado, precisa ser difamado, não tem problema não. Mas uma coisa eu sei, tudo coopera para o bem, porque eu amo a Deus. Ok? É incrível. Pois os meus inimigos estão em aperto. Eles não sabem mais o que fazer. E eu disse a essa pessoa, eu ando à espera desse dia. Esse é o ataque do medo. Eu não tenho medo, não. Por isso falei, você que estava no Facebook, quem venceu a morte e desceu e subiu do inferno, tem mais medo de ser ameaçado, de ser escandalizado, de ser não sei quem? Não. O maior medo que existe é a morte. Não é isso que dizem? É assim mesmo, né? Depois da morte é o quê? Sim, é mesmo assim. A morte. Não existe maior medo senão a morte. E eu enfrentei a morte. Sendo uma arranhadura, saí do inferno com uma arranhadura pequenininha assim. Esse filho da perdição também é um aventureiro. Sabe que ele é um aventureiro. Como quem dizer que não. Pelo menos vou deixar só pelo menos só uma que não pode. Como então achar?
Eu me contei, né? Ele tirou uma chabra, eu também tirei uma chabra. Espada com espada. E lá estava um cabrito negro, que representava um de nós dois. Hã? Ele não conseguiu me matar, eu saí do inferno. Significa que aquele cabrito é ele. Ouviram? É ele que vai morrer como esse cabrito. É incrível. Não, estava um cabrito lá. E ele estava com uma chabra ou com uma espada no outro lado. E eu apareci até esse lugar. E ele estava zunzumunado. Quem passou na circuncisão lá do bairro, os mais velhos, são os do mato, sabe? Quando é que aquele, como é que se chama? O homem que faz a circuncisão, de tanto ver sangue, ele fica tipo endemoniado. Crianças ficam na bicha e na mata. E crianças e adolescentes. Uns até são jovens. E eles ficam assim com olhos assim. Quem me circuncidou até já morreu. Então é assim como o filho da perdição estava. Estava endemoniado. O demônio possuiu o demônio. Aliás, o anjo possuiu o demônio. O anjo caído estava possuído de demônio. Eu não temi a morte. Eu também tirei a minha espada. Fui tirar uma espada maior que a dele. O espírito disse: não, tem que ser do mesmo tamanho. Procurei e achei uma do mesmo tamanho. Ainda vi, não. É igual, o mesmo nível. Ok? Morte com morte. E o cabrito morto. E ninguém foi substituído nesse cabrito. Substituiu ele próprio. Não conseguiu substituir alguém. O céu não permitiu. É mistério que você está ouvindo. Está escrito que o resgate do justo é o ímpio, né? Então, ele mesmo é o ímpio. É muito forte que você está ouvindo. Queria colocar lá o meu puto. E eu intercedi pelo meu puto para que não chegasse aí. E o meu puto não chegou. Já contei aqui, né? O meu Eliseu. E o meu Eliseu não chegou lá. E eu no coração intercedi, pai, não permita que ele chegue aqui. E não chegou. E o cabrito ficou aí. E quem é o cabrito? É ele. A vez passada, ele veio para matar a minha esposa. E eu tirei as Kalashnikov. Não, Makarov. É muito forte. Ele mandou assassinos para matar a minha. Tirei Makarov. Fugiram todos. E foram roubar o cabrito preto do meu pai. Ouviu? Esse cabrito é a segunda vez. A vez passada, lhe roubaram vivo. E é mesmo esse cabrito que trouxeram, já morto. Epá, minha vida é um mistério, né? Fugiram, foram roubar o cabrito do meu pai. Os bandidos assassinos. E eu cruzei o meu pai, estava a procurar o cabrito dele. E eu lhe aconselhei para esquecer, porque o terreno estava possuído por aqueles homens e que iam lhe assassinar. E o meu pai me desafiou, achou que ele também era poderoso. Ele falou: você sabe quem sou eu? Hã? Sabes quem sou eu? Aí é? Tá bom.
Falei na menina, vamos embora. Fomos e ele foi atrás do cabrito e eles executaram. E o mesmo cabrito preto foi trazido agora morto. A grande batalha já não é mais a guerra para, para tirar alguém. Eu e ele. Um de nós dois vai morrer. Le enfrentei. Enfrentei a morte. Oh morte! Onde está o teu aguilhão? O inferno! E ele queria me espetar a chabra no quê? Na barriga. Como espetaram a Emanuel. Sem sucesso. A única coisa que ele fez é uma arranhadura assim. Tipo de amizade assim. Arish. Olhei, nem sangue saiu. Aleluia. E andou. E agora? Aquele cabrito é ele. Ainda tá, pode estar vivo, vai morrer. Então você vai vir me ameaçar com escândalo, porque não sei o que, com a morte. Eu então não somente venci a morte. Não, veja só, eu venci a corrupção, e quem vence a corrupção vence a morte, porque o corrupto morre. Sabe por que que a morte não venceu Jesus? Porque Jesus não era corrupto. Corrupção é pecado. Por isso as ânsias da morte não puderam lhe prender ou lhe reter. Eu venci a corrupção. E assim a morte foi criança, como dizem os da festa de Angola. Noite é criança. E assim, a morte foi criança. E quem vence a morte, o inferno é criança. E quem vence o inferno, o abismo é criança. Ouviu a sequência? Corrupção, é pecado, morte, inferno, abismo. Ou não é brincadeira, não. E o cabrito? E o cabrito? E negro! Esse cabrito é antigo, pô. Há muito tempo que eu vi esse cabrito. Esse cabrito é antigo. Posso crer no amanhã e ele vive. Temor não há. Agora o cabrito está morto. Antes estava vivo. Deus enviou seu filho amado para nos salvar e perdoar. Porque ele vive. Posso crer no amanhã e ele vive. Amém. Posso crer no amanhã e ele vive. Temor não há. Deus enviou seu filho amado para nos salvar. Eu já dei a minha exortação. Glória a Deus nas alturas. Entenderam o que é a verdadeira adoração? Que o homem veio restabelecer e que se perdeu na Terra, no planeta azul. Agora sim, os verdadeiros adoradores agora poderão adorar o Pai em espírito e em verdade. Assim, homens santos